Você já refletiu sobre o que não deve fazer pelo seu filho? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. Meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Muitas vezes, na correria, no dia a dia, os pais se perdem porque terminam fazendo pelos filhos o que cabe a eles fazer. Quando nós tomamos a iniciativa de fazer tudo pelos nossos filhos, eles não têm a liberdade de tomarem as próprias iniciativas. Isso faz com que eles se tornem adultos inseguros, que não vão conseguir se relacionar socialmente, no trabalho, no templo religioso. Para que eles tenham autonomia e adquiram essa autonomia, nós precisamos facilitar esse caminho, mas não tomar a frente, impedindo que eles busquem realizar essa ou aquela atividade ou se posicionar através da fala, através daquilo que eles consideram certo ou errado. Então, muitas vezes, os pais chegam para mim e perguntam como dar aos filhos essa autonomia, essa independência, porque eles se queixam que os filhos já cresceram e continuam dependentes deles. Essa dependência muitas vezes acontece pela falta de cuidado desde a infância de fazer com que eles tomem as próprias iniciativas para resolver as coisas que lhes cabe resolver. Sem perceber, naturalmente, os pais já ensinam a andar, os pais já ensinam a se alimentar, já ensinam a tomar banho, algumas atividades que desde bebê a gente já vai começando a introduzir na vida deles. Mas quando eles já estão com posse de algumas dessas atividades, a gente termina aqui com uma super proteção, cuidados excessivos, a gente se coloca à frente deles e eles ficam sempre tentando atender a essa demanda nossa e se acomodam. Então eles podem ficar pensando que terão sempre você do lado, sempre o pai, a mãe, o responsável ao lado para fazer para eles ou por eles o que cabe a cada um fazer. Então, tome cuidado de em alguma situação, por exemplo, você encontra com amigos, está com seu filho e encontra com amigos. Esses amigos se dirigem ao seu filho, perguntam o nome dele, ou perguntam o que ele gosta, e termina que você não espera que seu filho se pronuncie e responde por ele. Então veja que desagradável. Qual o seu nome? Aí você, Bruno, Maria. Então o que você gosta de fazer? E você sempre tomando a frente e respondendo pelo seu filho o que cabe a ele responder. Ele já tem condições de interagir com as pessoas. Pode ser que algumas vezes eles fiquem envergonhados, não se sintam bem. E aí você também passa a sentir vergonha porque o filho não está interagindo e toma frente, se precipita e fala no lugar dele. Você está dizendo ao seu filho que ele realmente não tem condições de se posicionar. Ele não vai entender isso como ajuda. Ele vai se acomodar e cada vez mais vai silenciar, esperando que você tome a iniciativa por ele. Isso não vai ajudá-lo, de forma alguma. O que você pode fazer? Estimule-o a responder. Filho, fala para o amigo da mamãe qual a cor que você gosta, fala para ele o seu nome, e aí ele vai estar agarradinho nas suas pernas muitas vezes, não é assim? E você vai estimulando para que ele, em outras situações, ele possa se posicionar. Ele vai precisar fazer isso na vida em várias situações. Ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho se não conseguir falar. Num grupo de amigos, outra coisa, como que ele vai se relacionar com alguém se ele não consegue se posicionar? Não tem segurança, né, para isso. Uma outra situação que a gente costuma ver são pais que buscam ser amigo dos filhos, ocupar o espaço do amigo na vida do filho. Você precisa ser parceiro do seu filho, dizer a ele que está ali do lado, que ele pode contar com você.
Mas existe uma diferença em agir assim e tentar ocupar o espaço de um amigo na vida dele. A relação entre amigos e entre pai e filho são relações diferentes. Então, a relação entre amigo e entre pai e filho é diferente. O pai com o filho pode ter uma relação de amigo, mas nunca a relação entre amigos vai poder ocupar o espaço ou ocupar a mesma posição que um pai na vida do seu filho. O seu filho precisa conhecer ou reconhecer em você uma ascendência. A ascendência natural do responsável e do pai, que em alguns momentos vai precisar se sobrepor em alguma situação para mostrar a ele que ele precisa agir de uma forma ou de outra. Existem regras de sociedade, regras de convívio que você, como pai, precisa passar pelo seu filho, para o seu filho, mas que o amigo não vai estar preocupado com isso. A relação entre amigos é aquela parceria em que muitas vezes o amigo nem se sobressai em relação ao outro. E seu filho, se acreditar que você é apenas um amigo, talvez ele não consiga lhe obedecer em algumas situações. Ele vai achar que vocês estão lado a lado em todos os sentidos. E não pode ser assim. Em tudo, uma empresa precisa de um líder. Uma sala de aula precisa de um representante de turma. Um templo religioso precisa de alguém que tome a frente. Então, na relação pais e filhos, também precisa de alguém que tome a frente. Então, por mais que você queira ser amigo do seu filho, tome cuidado para que ele não pense que essa amizade extrapola os limites daquela relação em que existe alguém que, numa hora de dificuldade, numa hora de conflito, precisa tomar a frente e tomar a decisão. Então, se ele achar que tudo, em qualquer momento, você, como um amigo, vai estar ali do lado dele, passar às vezes a mão na cabeça dele, não vai procurar educá-lo, orientar em relação aos momentos que ele não vai estar agindo corretamente ou não, isso vai ser prejudicial para ele. Ele precisa ver em você, muito além de um amigo, mas alguém que vai estar apontando caminhos, vai tentar facilitar o trânsito dele diante das diversas situações em que ele vai experimentar na vida. Então é preciso tomar muito cuidado em relação a esse desejo que muitos pais querem ser amigo do seu filho. Existem frases sobre isso. Então é preciso tomar cuidado nessa relação de amigo, de pai amigo do filho, porque existe uma diferença e essa diferença é muito grande, tá? Então, deixe que seus filhos façam a amizade dele, deixe que seus filhos tenham os amigos na escola, se acerque da família desses amigos antes de permitir que eles possam estar com eles, dormir na casa deles ou os receba em sua casa, mas é preciso que eles tenham as próprias relações. Essas relações, a construção dessas relações é muito saudável para a vida futura dele. Ele precisa realmente aprender a interagir socialmente. E essa interação começa na família, da família vai para o grupo de amigos na escola e aí ela vai se estendendo. E é importante que seu filho se sinta capaz de escolher, digamos assim, ou de formar seu próprio grupo de amigos, sem que você precise intervir em relação a isso. Uma outra situação é quando você busca obrigá-los a fazer algo. Então você não precisa tomar a decisão por eles de querer fazer um esporte ou escolher qual esporte eles devem fazer, ou qual instrumento que eles devem aprender a tocar. Então é complicada essa relação, porque muitas vezes os pais, digamos, sobre um idioma, eles escolhem que o filho simplesmente precisa fazer inglês. É importante, claro, importantíssimo, porque inglês é o idioma que vai facilitar em todas as profissões o trânsito deles. Mas e se eles gostarem de alemão? E se eles gostarem de francês? Ou espanhol? Então pode ser que o fato de você
ter a certeza de que inglês vai facilitar a vida deles, na profissão que eles escolherem, você se sobreponha a esse desejo, a essa vontade dele, e você termine decidindo por ele qual o idioma que ele vai fazer. E às vezes o rendimento dele nesse idioma ou naquele instrumento que você decide que eles precisam fazer não seja tão bom. Por quê? Porque não é o que eles gostariam de fazer. Simples. Então, para que eles tenham posse, se sintam à vontade para interagir, para ir buscar esse conhecimento, é preciso que você escute também o seu filho e não procure tomar as decisões. E muitas vezes, no lugar deles, no caso, né? E muitas vezes essas decisões vão muito ao encontro do que o pai e a mãe, do que o responsável deseja que aconteça, sem levar em conta a posição do próprio filho. Então, na escola, filho, você precisa fazer um esporte. É bom? Ótimo. Perfeito. Vão gastar energia, vão desenvolver a musculatura, desenvolver o corpo físico. É importantíssimo para que eles façam algum esporte. Mas você tem que decidir qual esporte. Se você gostaria de ter sido uma jogadora de vôlei ou um jogador de vôlei, você vai desejar, vai esperar que seu filho realize esse seu desejo por você. Porque ele se realizando, você vai ficar feliz. Entende? É difícil a gente se posicionar às vezes e saber essa linha limite entre o que você deseja que ele faça e o que ele deseja realmente fazer. Porque ele não está ali para satisfazer as suas vontades, para realizar os seus sonhos. Então não transfira os seus sonhos, os seus desejos de realização pessoal para o seu filho. O seu sonho é seu sonho. Você é uma pessoa, um ser, uma individualidade. E seu filho é outra, completamente diferente. Por mais que você queira ver nele alguns dos seus sonhos acontecendo, muitas vezes sonhos que você não conseguiu realizar, é importante que você respeite a vontade dele de querer ou não realizar essa ou aquela atividade, de aprender esse ou aquele instrumento, esse ou aquele idioma, no caso. Uma outra situação, não crie exceções para as regras por conta do seu filho. Então, se seu filho precisa fazer algo, ou se ele errou em algo, não procure amenizar esse erro ou essa situação tentando fazer com que essa ou aquela regra seja interpretada, seja vista de uma forma diferente, simplesmente para beneficiar seu filho. Regras são regras. E você não pode passar a mãozinha na cabeça deles sempre para que facilite a eles o trânsito na vida, o trânsito nas relações pessoais dele, ou na escola, ou no trabalho. É importante que seu filho entenda que existem regras em todos os setores da vida. E ele começa a aprender a respeitar essas regras dentro de casa. Porque dentro de casa também existem regras que precisam ser obedecidas. Horários para dormir, horários para acessar a internet. E isso começa desde a infância. Percebam que tudo tem um crescimento, um andamento que precisa acontecer lá atrás. Porque quando chega na adolescência, quando chega na parte juvenil, você precisa só cobrar deles de uma forma amorosa, mas mostrar a eles que aquelas regras com as quais vocês já lidaram anteriormente precisam ser postas em prática. Ele precisa realmente tomar posse delas e usá-las. É como muitas das famílias brincam com aquela musiquinha em relação ao sinal de trânsito, né? O sinal amarelo, o verde e o vermelho. Nós ensinamos aos nossos filhos, ainda quando eles estão no banquinho de trás, na cadeirinha, que o vermelho é para parar, o amarelo é atenção e o verde é para seguir. E eles aprendem, eles crescem sabendo, internalizando essa regra. Então, outras regras de conduta, de vivência, regras sociais e familiares, precisam ser passadas para eles que eles possam
conseguir transitar normalmente como qualquer outro ser, né? Na vida, nas situações em que ele se sentir obrigado a pôr essas regras em prática. Então, uma outra situação, não procure fazer o que cabe a ele fazer. Existem no lar, existem em qualquer ambiente, coisas, tarefas que todas aquelas pessoas que estão naquele ambiente precisam assumir. No lar, algumas coisas precisam ser assumidas pelos seus filhos também. E são ações muito simples, como, por exemplo, tirar o prato da mesa, cuidar da louça, cuidar da arrumação do quarto, guardar a roupinha passada na gaveta, deixar o armário organizado, saber onde guardar a roupa suja, o sapato, a farda da escola, onde deixar a mochila. Outra coisa, fora do lar. Quem carrega a mochila na hora que vai para a escola? É você ou é seu filho? Mas será que ele não tem condições de carregar a própria mochila? E aí muitos pais passam, você vai assim na calçada do colégio e vê muitos pais carregando ali aquela mochila. Hoje é até mais fácil, que a mochila tem aquela rodinha, então é muito mais fácil para que eles possam carregar a própria mochila. Mas os pais fazem isso por eles. Então, muitas vezes, sem querer, sem perceber, a gente termina aqui meio que aleijando o próprio filho no sentido de não dar essa autonomia para ele. Eles podem sim, não é? Eles podem fazer algumas atividades que a gente se sobrepõe e termina aqui numa proteção que não vai ajudá-los em nada. A superproteção vai fazer com que eles sejam inseguros, com que eles não consigam interagir adequadamente no mundo. Então é preciso que essa relação ela faça com que seu filho cresça e se desenvolva. Então, quando você convida em casa seu filho para fazer uma atividade, ele precisa estar apto a isso. Ele precisa entender que cabe a ele sim ajudar, participar da dinâmica do lar. Porque aquele filho que vive apartado dessa dinâmica, ele termina gerando fobias, neuras, traumas, que não vão ajudá-los a construir nem a própria família. Porque ele tem que entender que todos no lar, todos, podem fazer qualquer uma das coisas ali. Seja varrer, seja lavar prato, seja cozinhar, seja lavar roupa. Então, é importante que você o habilite, não importa se é homem ou mulher, não existe gênero nessa situação. Todos podem e devem contribuir para essa dinâmica, para que ela aconteça. Muitas vezes a nossa sociedade, ela não está apta, não é? A olhar para você, olhar para o seu filho e aceitar que ele não consiga fazer isso ou aquilo. Porque quando a gente tenta fazer e a gente erra, nós somos considerados derrotados, não é? Não existe isso. Quando a gente tenta fazer e erra, a gente simplesmente aprendeu a não fazer mais daquele jeito. Aprendeu o jeito certo de fazer. E se você não der autonomia ao seu filho para buscar fazer as coisas mesmo, olhem, preste atenção, mesmo com a possibilidade de um erro, mesmo existindo essa possibilidade, mas ele tem que acreditar que ele precisa fazer esse movimento. Ele precisa desenvolver a vontade de ir em busca do que ele acredita ser certo ou não, e também ele precisa sentir a vontade de participar das atividades que aquele grupo está propondo para ele. Então, quando a gente percebe uma criança, um jovem apático, apartado do grupo, é porque ele ainda não desenvolveu essa segurança, essa habilidade para ir em busca dessa interação. E essa interação é muito importante para ele, porque na vida ninguém consegue
estar sozinho. Na vida a gente precisa do outro para crescer. O outro é o nosso caminho para acertarmos. No outro a gente vê o que a gente não quer fazer igual, e no outro a gente vê também as coisas que a gente admira e acredita serem importantes para a nossa vida. Assim é com você, assim é comigo e assim é com seu filho. Claro que na infância, as primeiras pessoas a quem eles vão precisar interagir e seguir são os pais, são os responsáveis. Mas, ao longo da vida, outros mestres vão surgir na vida dele. Seja um professor, seja um primo, um amigo, essas pessoas vão fazer parte da vida dele e precisam dar a ele a condição de seguir em frente. Não importa se o seu filho não está fazendo isso no caminho que você trilhou para ele, caminho que você traçou, criou expectativa. Então, mais uma situação, não crie essa expectativa no lugar dele. As expectativas precisam ser deles, para que eles possam sentir aquele prazer, aquele gosto de ter conseguido atingir essa ou aquela atividade ou estágio em que ele precisou e se empenhou para realizar. Ou seja, ele não esperou que você, pai, você responsável, fizesse por ele. E aí eu lembro de uma psicóloga que um relato que eu vi dessa psicóloga na internet, em que ela dizia que um grupo de crianças foi analisado e algumas professoras perceberam que algumas crianças, na primeira infância, elas caíam no chão. Quando elas caíam, elas ficavam no chão chorando. Elas não faziam aquele movimento de tentar se levantar sozinha. E analisando esse comportamento, elas perceberam que a criança não fazia esse movimento de levantar sozinha porque ela estava acostumada a receber e esperar que um adulto, uma outra pessoa chegasse e a levantasse daquela situação. Então elas ficavam lá. Vejam que desde a infância a gente percebe que nós terminamos por aleijar os nossos filhos nesse sentido. Então, o que é que um pai ensina para um filho quando ele cai e o pai de longe percebe que a queda não foi muito séria, porque se for muito séria você precisa realmente chegar perto, e você de longe dizer, levanta para cair de novo, não é assim que a gente faz? Pelo menos no interior eu escuto muito isso. Então caiu, levanta para cair de novo e não simplesmente corre desesperado para o filho e impede até que ele tente se levantar após o próprio tombo. Uma outra situação que você precisa tomar cuidado é sobre a mentira. Muitas vezes os pais acham que pequenas mentiras não vão fazer mal para o filho, mas vão sim fazer e muito mal. Então, digamos que você mente dizendo que o remédio não é amargo, não é ruim, e o remédio é ruim, é amargo. Que aquela ou aquela outra situação não vai gerar uma dor. Não, ó, vai doer, mas é só uma picadinha. E a picadinha você consegue suportar a dor. Porque se você diz não vai doer e ele sente aquela dor, ele cria aquela aversão ao que você está dizendo. E vai terminar que ele não vai conseguir se posicionar, ele não vai conseguir ficar bem naquela situação. E vai passar, às vezes, até não acreditar em você. Então, pai e mãe, preste atenção nessa sua relação com o seu filho. E não busque fazer as coisas que cabe a eles fazer. Porque você é apenas aquela pessoa que precisa conduzir e não aquele que precisa fazer por ele. Lembre-se que nem sempre você vai estar ao lado dele. E quando você não estiver ao lado dele, se acontecer algo com ele e ele precisar tomar uma decisão, se posicionar, ele precisar agir, ele não vai conseguir, ele vai travar. Por quê? Porque ele vai olhar para o lado, vai procurar por você e você não vai estar lá. E você sabe que na vida,
nós não temos a certeza do tempo que vamos estar ao lado deles. Então precisamos aproveitar o tempo que nos for permitido, o tempo que nos for dado por Deus interagir com eles, para passar para eles o máximo de informação, de interação, de conhecimento que a gente possa. E além disso, precisamos passar para eles essa autonomia, dar essa independência, porque a gente não pode criar filho para que ele fique agarradinho na barra da saia da gente, mais uma vez nos reportando aos nossos antepassados, aos nossos bisavós, que já falavam dessa forma. Então o filho não foi feito para viver agarrado na barra da saia da mãe. A mãe, o pai, precisa fazer com que o filho vá, não é? E muitas vezes você vai numa loja, em algum lugar, e precisa dizer a ele, ó, vá lá, tome esse dinheiro, vá lá, compre o seu pirulito, compre o seu sorvete e volte, e preste atenção no troco. Isso para eles é maravilhoso. Experimente, assim que seu filho já tiver numa idade que já puder fazer essas coisas, você fica de longe, permita que ele vá lá, escolha, interaja com quem está vendendo aquele produto, pague e receba o troco. Muitas vezes ele tem vontade de fazer isso, de tomar essa iniciativa, mas você não permite, porque você sempre acha que os outros vão prejudicar o seu filho. Eu sei, entendo que o mundo está violento, a vida está difícil, mas algumas situações são seguras sim. E cabe a você usar esses momentos em que você possa sentir segurança para dar segurança ao seu filho. Ele precisa aprender a falar, a agir, a interagir com o outro para o bem-estar das relações dele, para diminuir a sensação de ansiedade na vida deles, para que eles tenham realmente a segurança de se posicionar e tomar as rédeas da própria vida, porque são filhos assim, que eu tenho certeza que você espera criar. São filhos independentes, que tomam a vida pelas mãos e fazem acontecer. Não importa se terão sucesso, não importa se serão profissionais medianos ou super bem-sucedidos. O importante é que eles consigam agir diante da vida e consigam ser felizes dessa forma. Porque também criar a expectativa que todos vão ser muito bem-sucedidos, isso é uma ilusão, é uma utopia, que você não deve passar para eles. Nem sempre eles vão ser os melhores, vão tirar as maiores notas, mas eles sim poderão ser felizes fazendo o que lhes for possível fazer. Se eles tiverem essa consciência de que estão dando o melhor de si, certamente eles vão ser pessoas muito seguras e felizes, porque vão aceitar as condições de vida que eles têm condição de ter, eles vão aceitar o que a vida está trazendo de demanda para eles e tirar dessas demandas o melhor proveito. Então, meus amigos, busque fazer dos seus filhos seres humanos independentes e do bem, respeitando o outro e dando o direito ao outro de interagirem na vida deles, assim como eles podem e tenham a segurança e a certeza de que tenham a condição de interagir na vida dos outros. Isso vai criar filhos com relações muito mais saudáveis. E eu tenho certeza que é isso que você espera para eles. Então, se foi importante esse conteúdo para você, se você acha que ele pode fazer diferença na vida de algum amigo, de algum pai, de alguma mãe, compartilhe, cite esse amigo aqui no nosso canal, curta nosso canal e dê sugestões de temas para que nos próximos encontros, nos próximos vídeos, a gente possa trazer para você situações que você possa interagir conosco e melhorar a sua relação com o seu filho. Vamos juntos?